Sejam todos bem-vindos novamente para mais um vídeo do Crime e Castigo, aspecto da sombra na análise junguiana, usando Joana de Ângeles e a psicologia analítica de Jung. E nós estamos agora na sexta e última parte do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, um romance clássico desse autor russo, que escreveu 6 partes desse livro e mais um epílogo, onde há um desfecho um tanto filosófico, um tanto melancólico, do crime cometido pelo Rodion. Então nós temos que considerar que o autor do livro, ele estava passando por coisas semelhantes na sua vida. Ele foi preso também, e essa nota sobre o autor vai aparecer no livro no final também. Ele foi preso por frequentar rodas de jovens filósofos, e políticos que tinham pensamentos políticos opostos ao que mandava o czar. Porém, talvez nem fosse uma causa justa, se é que há justiça podemos falar em justiça quando a pena é da morte, Mas o que acontece mais grandioso nisso tudo é que o Dostoiévski, ele, quando vai para ser morto, fuzilado, chega um mensageiro do czar, isso aconteceu veridicamente na sua vida, e tira eles desse assassinato em massa. E diz que eles vão ficar com uma pena mais branda, presos por um momento, exilados. Então vamos dizer que o autor, ele passou por uma experiência de quase morte. E isso modificou toda a vida dele e acrescenta, na descrição da prisão que o Raskolnikov, o nosso personagem do Crime e Castigo, passa. Ele vai fazer alguns detalhes, principalmente no epílogo da prisão, muito provavelmente indo ao encontro dessa experiência que ele também passara. Eu gostaria de fazer um link a uma crônica de 24 de abril de 2011, do Davi Coimbra. Para quem não é gaúcho, Davi Coimbra foi um escritor que faleceu esse ano. Escrevia, mais recentemente, diariamente nas páginas do jornal Zero Hora. Tinha uma escrita muito gostosa, uma cultura imensa. E nos últimos anos ele estava com diagnóstico de câncer. E as suas crônicas sempre foram muito boas de ouvir, de ler e de ouvir, porque ele também falava na rádio. E aqui eu encontrei essa crônica de 2011, chamada Ressurreição, que ele vai falar sobre Dostoiévski. Então ele vai trazer que aconteceu essa condenada à pena de morte aos 30 anos, Vou ler um trechinho para vocês. Deus que naquele tempo ele andava frequentando umas rodas de rapazes metidos a revolucionários. Havia muito disso na Rússia do século XIX. A intelectualidade, em especial a intelectualidade estudantil, vivia discutindo como derrubar o regime despótico do czar. Mas e aí está o curioso. Não era o caso de Dostoiévski. Ele era um conservador, admirava o czar e se dizia devoto da Igreja Ortodoxa. Mas reunia-se com os rebeldes, levado por amigos, talvez, ou talvez por singela curiosidade intelectual. A polícia secreta russa, porém, estava atenta a essas reuniões. Numa delas, os meganhas invadiram o recinto e prenderam todos. Arrastados para o calabouço do czar, Dostoiévski foi interrogado brutalmente por 7 meses, ao cabo dos quais ele e seus companheiros viram-se condenados à pena capital. E aqui diz que eles fugiram do fuzilamento, na hora derradeira. Então ele vai trazer que suas grandes obras foram todas escritas depois do episódio. Em praticamente todas se percebe a influência do drama enfrentado pelo autor. Em O Idiota, esses últimos minutos da vida de um homem são descritos em pormenores. Em Recordações da Casa dos Mortos, ele conta o que viveu em seu período siberiano. No superclássico da literatura mundial de todos os tempos, Crime e Castigo, há uma intensa passagem pelo lugar que outro escritor russo igualmente sofredor chamaria de arquipélago Gulag, e assim por diante. Vale a pena continuar aqui.
A quase morte foi o que de melhor aconteceu na vida de Dostoiévski, é assim que é. Os fortes podem extrair o melhor, mesmo quando se lhes oferece o que há de pior. É o princípio da Páscoa, da ressurreição, da vida renovada depois da morte aparente. Olha que interessante. Para o ego, seria melhor não ter passado por isso? Essa dor, esse amargor? Sim. Para o self, que é o espírito imortal, pode ter sido, e deve ter sido, né, uma experiência redentora, que trouxe lições inesquecíveis para a alma, e a partir daí, talvez até ajudou o autor a achar o seu propósito na vida? Provavelmente. E o mesmo acontece com o Raskolnikov, nosso personagem. Aqui passa, nessa última parte, na sexta parte, né? Ele passa por uma certa crise de identidade. Embora o autor mostre que até o final ele acredite na sua teoria maluca e soberba de que existem seres ordinários e extraordinários, ele se colocando numa postura de extraordinário, se comparando a Napoleão Bonaparte. Sabe-se que a cultura russa tinha um grande, né, fascínio pela figura de Napoleão. Ele acaba dizendo que ao matar aquela usurária que pegava o dinheiro dos estudantes e, por força da ocasião, a sua irmã, que estava no lugar errado e na hora errada, ele fizeram bem a todos os outros estudantes. Ele cria essa teoria em defesa do seu ego, da sua culpa, provavelmente, né, para matar aquelas duas criaturas. E depois, ele nem sequer aproveita do dinheiro, ele fica num estágio de depressão, de euforia, até de psicose, dá para se dizer, provavelmente oriundos dessa culpa, né? Mas olha só, no final do livro, depois de vários diálogos entre ele e Porfiri, que por fim diz, eu sei que foi você que matou, e eles travam ali um diálogo que acaba consumindo muito Raskolnikov. Quem puder leia, porque ali tem detalhes de toda a psicologia, uma certa perversão do Porfiri, uma certa briga mental do Raskolnikov, dizendo que sabe e que ele deveria então aproveitar para confessar o crime. Então, a partir daí, nós temos uma coisa interessante e que nós podemos correlacionar com as obras da Joana de Ângeles. Principalmente, eu separei para hoje abordarmos a obra Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, capítulo 9 do Triunfo Pessoal, lá no item Ambições Desmedidas. Porque, obviamente, você matar duas pessoas para conquistar dinheiro é uma ambição desmedida. É um texto muito moderno. Quem puder ler, quem tiver em casa esse livro aqui, por favor, leia, porque vale a pena. Porque vai fazer uma reflexão muito boa dessa realidade hedonista que estamos vivendo, né? Olha só o que ela vai trazer. Ela vai trazer de uma educação hedonista desde cedo, trabalhando o aprendiz para que ele desenvolva a capacidade de não se deixar enganar, ou seja, o mundo dos espertos, para os objetivos que lhe ofereçam recursos para triunfar no conceito social. Então, diz como os pais acabam asfixiando e violentando as necessidades dos filhos, porque não conhecendo o passado desses espíritos, diz a benfeitora, violentam-lhe os objetivos do renascimento corporal, impondo-lhes pela cultura e comportamento programado a conquista daquilo que pode preencher as necessidades temporais e acalmar os desejos esfogueados, e acabam abrindo mais cedo do que deveriam as portas para a libido, antes da maturidade psicológica, produzindo conflitos vários, que vão ficar nos refolhos do ser, proporcionando transtornos e aflições, uma libertinagem. Então, muito cedo, eles têm acesso, jovens e crianças, a cenas violentas e de sexo, que acabam perturbando e gerando conflitos, e tirando aquelas pessoas do que elas vieram fazer, do que elas comprometeram,
porque afinal de contas os pais super especializam suas crianças, seus filhos, e incutem frases e pensamentos materialistas, e eles acabam se desgastando, e cada vez menos essas crianças elas vão ter tempo de a imaginação criativa, tempo ocioso, né? Então, a valorização de ambição, creem que podem anular o discernimento, orientando para um único roteiro que é o poder, que os aturde ou que os felicita quando conquistado, encerrando nessa fantasiosa proposta sentidos e significados existenciais. Olha que triste isso que tem acontecido. E daí ela traz, né, a benfeitora, que violentando a constituição orgânica, essas crianças, elas vão pretendendo competir com os deuses, né, com os mitos ancestrais, na beleza, na aparência, na força, atingirem o pódio da perfeição. Isso vai sempre trazendo, quase sempre, quedas desastrosas em transtornos neuróticos, como, ela cita exemplo, anorexia, bulimia, o desprezo por si mesmos, quando não consegue atingir as medidas estabelecidas, caindo em sórdidos poços de depressão. Ou se não, com a desculpa de irrigar o coração e estimular o coração e irrigar bem o organismo, programas exagerados de musculação e de ginástica que vão levar jovens ambiciosos e desestruturados aos esportes radicais com gravíssimos prejuízos psicológicos e orgânicos. Ela traz aqui, o fenômeno biológico é irreversível, ou seja, todos vamos envelhecer, e todos aqueles que nascem morrem, abandonando a carcaça que lhes atendeu os compromissos durante o prazo para o qual foi programada. Então, cirurgias, hormônios, métodos bizarros, para objetivos banais, tudo isso que a gente está vendo, e daí mesmo assim, as pessoas vão procurando cada vez mais a perfeição, mas logo vão ceder lugar às naturais enxúndias e celulites, que se apresentam em diferentes partes do corpo, exigindo mais malhação, mais alimentação certinha, mais tormento íntimo, mais entrega ao sexo, às libações alcoólicas, ou às ingestões de drogas químicas, como mecanismo de fuga que os ajudam a suportar as tensões. Vê se não é o que está acontecendo. Os deuses de um dia logo tomam do trono, cedendo lugar a outros que o substituem, desaparecendo nas sombras dos tormentos que vencem alguns e os submetem a processo de desesperação incomparável. Ela vai trazendo então sobre essa questão dessa ânsia de se ter cada vez mais dinheiro, tornar-se, ela bota em itálico, o homem mais rico do mundo, um dos 10 mais, o melhor investidor da bolsa. Ou seja, a vida vai ficando sucateada, né? Uma identificação religiosa do indivíduo trabalhará em favor da mudança das ambições desmedidas para a conquista do necessário, daquilo que produz poder e prazer, mas que não se transforma em gozo neurotizante de funestas consequências. Então aqui nós podemos fazer uma analogia também ao encontro do Raskolnikov com a Sônia, que ninguém melhor do que uma prostituta para entender e acolher sua dor, e por isso até ele escolhe ela, porque ela não iria julgá-lo. Ela também era uma perdida no mundo, segundo a descrição do autor. E ela acolhe com profundo sentimento religioso, o qual ele caçoa de início, porque ele se acha um estudante muito racional. E você vê só, as pessoas muito racionais, às vezes vítimas dos seus próprios complexos e arrastamentos de sombra, elevado a uma atitude extremamente irracional, tomado pela paixão do ouro, pela vontade do reconhecimento, sem trilhar o caminho, né? Então, é interessante que há esse encontro, como se fosse um encontro da ânima, que traz ele de volta à vida, e ele suporta, então. Passando para o final da obra, eles seguem esse amor. Acontece um estremecimento no Raskolnikov. Não só, talvez, uma culpa, mas um entendimento, um enamoramento dessa mulher que o ama acima de tudo como ele é. Sem dinheiro, um criminoso, prisioneiro. E isso acaba numa culpa redentora, não aquela culpa tosca que de nada nos serve. A Joana faz essa distinção nas suas obras na série psicológica, mas a culpa terapêutica
que serve para mudar, para transformar aquele homem atormentado num homem melhor, quem sabe. Fica, né? Aquele traz o amor os ressuscitara, o coração de um continha fontes infinitas de vida para o coração do outro. Vida contrário da morte, contrário de inconsciente, talvez, né? E olha que interessante, ele termina assim. Mas aqui já começa outra história. A história da renovação gradual de um homem. A história do seu paulatino renascimento. Da passagem progressiva de um mundo a outro. Do conhecimento de uma realidade nova, até então totalmente desconhecida. Isso poderia ser o tema de um novo relato, mas este está concluído. E aqui, claro, antes nós vamos ter cenas brutais entre os personagens, né? O suicídio do Svidrigailov. Ele paga o enterro da Katerina Ivanovna, acomodar a seus filhos órfãos, ele vai atrás, né, da irmã do Raskolnikov e quase morre, né, por ela. Revólver em punho. Há um duelo entre os dois, há várias páginas demonstrando esse duelo psicológico dos dois, que vale a pena também a gente olhar e ler esse livro também, né? E ele acaba cometendo um suicídio, na página 518. Se mata, diz que vai para as Américas e se mata. É interessante que assistindo uma série mais recente na Netflix, Descobrindo Ana, Inventing Anna, a personagem, ela cita essa obra numa das séries, né? Ela está falando com um psiquiatra no leito e ela diz que toma por... Ela estava, na verdade, forjando uma tentativa de suicídio para se dar bem na série. Mas ela cita o Svidrigailov. Ela seduz o psiquiatra, trazendo essa literatura russa. Fica para quem quiser ver, né? É outro tipo de sociopatia, de análise de sombra, de processo, também divertimento, né? Uma outra coisa interessante se ver, tem um artigo no site do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, chamado Dostoiévski Jung, um diálogo possível em crime e castigo. É da Ana Cristina Abo Curi. Li recentemente, ela faz uma análise bem bacana também sobre esse aspecto junguiano, né? Vale a pena também ler. Aqui a gente não vai ter tempo e nem necessidade de esgotar tudo que tem na obra. É um pouco para a gente refletir sobre as nossas sombras também, sobre tudo isso que acomete o mundo, porque os romances, eles são atemporais, né? Eles são atemporais e eles fazem com que a gente possa até, de certa forma, ressignificar o nosso sofrimento moderno. Dizem que a história se repete, né? Esses termos psicológicos que o Dostoiévski vai trazer, eles são muito recentes ainda hoje, né? Porque assim como o Raskolnikov, ele vai usar a soberba para tomar o lugar dos deuses e cometer um assassinato com um teor político, de certa forma, né, do Napoleão, e por isso justificaria matar alguns soldados para conquistar, para que o Estado conquistasse algo, né? A gente pode usar isso, né? Nos dias atuais, quantas pessoas com tantas certezas que se antagonizam umas contra as outras, defendendo política, inflexibilizando os caminhos da fraternidade. E é muito fácil de cair nesse engodo. Se nós não tomarmos conta, a gente cai de tempo em tempo. Fazer consciência é um caminho, às vezes, sofrido para o ego, mas tão necessário para o self, que é o motivo pelo qual estamos aqui. Fazer essa conexão entre os dois, fazer consciência dos nossos aspectos, mesmo os mais trevosos. Porque é como traz, né, Porfírio? Assuma o sofrimento. Como é difícil ainda para nós assumirmos o sofrimento da nossa existência, do nosso tédio, do nosso desvario mesmo, que é o que a Joana traz. Às vezes, por estarmos nesse caminho errado, nós ficamos neuróticos, como Raskolnikov, e até podemos entrar numa psicose. Lembrando que toda neurose é uma energia que está sendo posta, né, que está estacionada, que está sendo posta em algo desnecessário,
No caso dele, essa busca pelo poder, pelo dinheiro a todo custo, que leva ele a uma inconsciência absurda. E nós também, nos nossos pequenos desvarios do dia a dia, como fazemos coisas absurdas, desnecessárias. Então aqui eu gostaria de finalizar essa última parte e convido a todos o deleite do Crime e Castigo. É um livro gostoso de ler. Nós precisamos ler mais literatura e menos postagens no Facebook e no Instagram, porque a impressão que tenho é que a gente acaba discutindo e entrando em contendas, em discussões inúteis, e não estamos gastando nosso tempo, que é muito pouco, para ler literatura, para ler leitura espírita, as obras básicas, reler. É mais na via do poder, e todo o poder embrutece, emburrece. O autor nos prova isso, a Joana nos fala sobre isso. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais eu sei, menos certezas eu tenho. Essas frases, elas vêm aí para nos provar também que nós vamos ficando mais brandos à medida que temos mais tempo para estudar e fazer reflexões e aceitar as nossas dificuldades psicológicas. Porque sem aceitar as nossas dificuldades psicológicas, nós só vamos formar teorias vazias que vão reverberar no nada, nas nossas futilidades cotidianas, nos nossos cálices com álcool, ou nas camas recheadas de pessoas também carentes, que vão nos desviar do nosso foco existencial porque não suportamos a nossa sombra. Até Raskolnikov chega um momento que, através do lindo e dulce do caminho do amor, ele pode, então, se desculpar. Porque quando eu me sinto amada, eu mesma me desculpo, alguém me desculpa. E a fonte inesgotável de vida, vida e consciente andam lado a lado. Ao passo que a Joana vai trazer que o inconsciente e o mal, eles são relativos. Porque aquilo que é mal ainda não é bem. E o que é inconsciente um dia será consciente. E a filosofia vai longe, gente. Mas olha que interessante essas últimas palavras de Joana aqui que eu quero trazer, ainda do triunfo pessoal desse capítulo 9. O ser humano deve aprender a ser feliz conforme as circunstâncias, introjetando e vivendo a compreensão da sua transitoriedade física e da sua eternidade espiritual. Pulando para outro parágrafo. Será maravilhoso o dia quando se possa difundir o significado da vida e estimular os começantes nas experiências humanas a descobrir, cada qual, conforme suas emoções, o que lhe será de melhor e de mais compensador proveito. Assim, serão evitadas muitas manifestações neuróticas, especialmente as que decorrem do vazio existencial ou da frustração pelas não conseguidas ambições desmedidas que não têm fim. Quem sabe quando esse dia chegar, as profissões vão remunerar a gente pelo que a gente realmente gosta, os sistemas políticos vão mudar, achando um meio termo entre os extremos. A cultura de massa não vai precisar existir porque cada ser vai ser encarado e respeitado como único. Será maravilhoso o dia, quem sabe no mundo de regeneração, para aqueles nós que merecermos, para aqueles nós que tivermos coragem de olhar para nós mesmos em primeiro lugar, depois para o sistema, depois para o coletivo. Porque sem trabalhar no coletivo, todo e qualquer conhecimento será uma obra de futilidade, da maior das futilidades, como um dia já disse algum dos autores. Certo, pessoal? Quero agradecer a todos aqueles que acompanharam essas elucubrações desde o início, né? Eu sei que muitas vezes é um pouco moroso a gente fazer tantos vídeos sobre o mesmo tema, mas fica o convite. Então, temos 5 vídeos anteriores, esse é o 6º e último, e também os vídeos dos nossos amigos e colegas aqui no canal da Mergs, para a gente poder refletir, um ajudando o outro, nos assuntos psicológicos tão importantes da Joana de Ângeles.
Fiquem em paz, fiquem com Deus, o Deus interno de cada um e Deus externo. Lembrando que para Joana Deus é amor. Fiquem com o amor do Pai. Que assim seja. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.